Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Gravo esse áudio numa segunda-feira e para quem já me acompanha sabe que às segundas-feiras é o dia onde eu compartilho a minha newsletter semanal. Oportunidade em que eu exploro em mais profundidade, por meio de um texto, um tema que seja relevante, um tema que eu seleciono semanalmente. Você tem acesso a esse texto, seja por meio da descrição desse áudio, ou então, se desejar, assine sandromagaldi.com.br/assinar e receba na sua caixa postal, toda segunda-feira pela manhã, esse texto. Nessa semana eu escolhi um tema que tem gerado muita inquietude em minhas reflexões, mas mais do que isso, nas minhas interações com empreendedoras, empreendedores, executivos, líderes em geral, que é o seguinte: como... Eu falo muito de centralidade do cliente, nós falamos muito sobre inovação, né? Como inovar? Como entender as demandas do cliente? E aí eu resgatei até nessa newsletter aquela frase de Henry Ford, que ele comenta que se ele fosse fazer o que os clientes estavam lhe pedindo, ele fabricaria cavalos que andassem mais rápido. E na realidade o Ford, ele reinventou toda a indústria, não só a indústria automobilística, mas ele foi o responsável, o precursor pela automação do meio produtivo, que gerou uma verdadeira revolução. O Henry Ford é um dos responsáveis pela evolução do meio empresarial. E essa fala do Ford é muito curiosa, né? Porque, de fato, se nós formos perguntar aos nossos clientes o que eles desejam, automaticamente o indivíduo já racionaliza e vai trazer uma informação toda formatada, formal, que muitas vezes não é aquilo que ele deseja. E tem um outro aspecto, muitas vezes o cliente não sabe o que ele precisa, qual que é a solução. Aí entra o conceito de centralidade do cliente. Eu trago na minha newsletter a importância de você utilizar diversas formas para auscultar o seu cliente, diversas formas para buscar entender o universo desse cliente. No final do dia, a essência dessa reflexão é você se colocar no lugar do cliente, se colocar na pele do lobo. Por isso que muitas organizações têm utilizado com frequência, e não é um dado novo, como eu até demonstro na minha newsletter, citando o caso da Unilever, tem utilizado com frequência viver a vida do seu cliente, se colocar na pele do lobo, viver por dentro esse contexto. E aí você vai buscar entender com os olhos do seu cliente quais são aquelas demandas não atendidas. Uma estrutura muito interessante para isso, eu reitero, é você buscar entender a jornada do seu cliente sobre a ótica dele. E, se possível, fazer essa jornada buscando entender cada nuance, tendo abertura para esse entendimento de como é a experiência do cliente. No meu texto, eu cito a etnografia. Eu dou um exemplo um exemplo muito famoso da Unilever com o Live Boil, que foi escrito inclusive pelo professor C.K. Prahalad, com quem eu tive a oportunidade de interagir muitas vezes na HSM, um dos pensadores que eu mais admiro na história da gestão. Pois bem, veja, você tem que usar múltiplos formatos, múltiplas fontes para entender as demandas do seu cliente. E lembre-se, quando você pergunta alguma coisa racionalmente, a tendência é esse cliente responder racionalmente. E as demandas silenciosas, na maior parte das vezes, não são externalizadas, elas são implícitas, tácitas. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer ou o que ele deseja. Espero que você tenha um excelente dia e até amanhã.